Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo estudaremos um exemplo do conteúdo de limites de nível difícil. Determinar as assíntotas se existirem o intercepto das funções do eixo y, analise a continuidade e esboce o gráfico das funções abaixo. Então, nós temos uma função onde, se o valor de x for diferente de menos 2, a nossa função é 1 dividido por x mais 2, e se o valor de x for igual a menos 2, a nossa função, no caso, vai ser igual a 3. Então, para determinar os valores das assíntotas, nós temos uma regra. Para a assíntota vertical, nós fazemos o limite da minha função quando x tende a um valor, e a minha resposta ela tem que ser igual a mais ou menos infinito. Para daí sim nós temos uma assíntota vertical. Naquele exemplo nós temos uma função onde, para a assíntota vertical, a gente escolhe um valor de x que zera o nosso y. Então, ali, se a gente escolher x igual a menos 2, a gente zera a nossa função, porque nós temos 1 sobre x mais 2. E como é limite tendendo à direita e limite tendendo à esquerda, a gente pode considerar menos 2. Então, a gente faz o limite a partir dele. Então, limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda dessa função aqui, né, daquela função ali de x, a resposta vai ser aproximadamente mais infinito. E fazendo o limite do x tendendo a menos 2 pela direita daquela função ali, o y vai ser igual a menos infinito. Então, no caso, a gente fez o x tendendo a um valor e a resposta foi mais ou menos infinito. Então, nós temos a assíntota vertical, e nesse caso, a assíntota vertical é quando o x é igual a menos 2. Precisamos também determinar, ver se existe assíntota horizontal. Então, para a assíntota horizontal, também temos uma regra, onde a gente faz o limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função, e esse resultado tem que ser igual a um valor. Nesse caso, a gente escolhe um valor de y que zere o nosso x da função. Então, se eu considerar y igual a 0, eu vou zerar a minha função. No caso, eu não vou ter ela, né? Eu vou zerar meu x. Então, eu aplico o limite em função de mais ou menos infinito e vou ver se vai dar 0. Então, o limite de x tendendo a mais infinito da função vai ser igual a 0, né? Porque eu vou pegar, no caso, 1, vou dividir por infinito, vai ser 0. E a mesma coisa com o limite de x tendendo a menos infinito da minha função, também vai ser igual a 0. Então, esse foi 0 e esse foi 0, os valores bateram, então também temos uma assíntota horizontal. O problema também pede o intercepto em y. Então, a gente considera o x igual a 0. Então, considerando o x igual a 0, meu y vai ser igual a 1/2. Então, esse é o intercepto da função. Daí ele pede pra gente também determinar, né, esboçar o gráfico da função. Então, o gráfico da função ele vai ser aproximadamente assim. Nós temos o eixo y, o eixo x. Nós vamos determinar valores para x, né, e daí nós vamos achar alguns valores de y. Vou considerar menos 3,
Menos 2 não, porque é uma assíntota, menos 1. O 0 a gente já achou ali que é o intercepto, que é o 1,5. 1 e 2. E daí eu jogo ali na função e vejo quanto que dá. Se eu conjugar menos 3 ali, vai ser igual a menos 1 meu y. Menos 1 vai ser igual a 1. 1 vai ser igual a 0,33. E se eu colocar 2 vai ser igual a 0,25. Então, nós temos uma assíntota para quando x igual a menos 2. Então, aqui nós temos uma assíntota. E para quando y for igual a 0. Então, aqui no próprio eixo, aqui, a gente tem outra assíntota. Daí, aqui no caso, nós vamos traçar o gráfico. Nós vamos ter uma curva, aproximadamente assim, e outra curva, aproximadamente assim, onde este ponto, quando x for igual a 0, meu y vai ser igual a 1,5. Daí aqui no caso é o meu intercepto, a gente vai ter duas curvas nesse caso. Então aqui é o eixo y, ele ficou um pouquinho tortinho, mas no caso nós temos duas curvas. Então ali, x igual a menos 2 é a assíntota vertical, y igual a 0 é a assíntota horizontal, e o intercepto da função é quando y igual a 1,5. Qualquer dúvida, entre em contato através do blog da monitoria, www.monitoriavirtualsociesc.blogspot.com.br.